Olá, bom dia, graça e paz. Juízes capítulo 9. Abimeleque mata seus irmãos e se declara rei. Nós vamos ver agora um pouco da história de Abimeleque, que era filho de Jerubaal ou Gideão. Às vezes os pais falham, né? Os homens de Deus, muitos deles, falharam com relação aos seus filhos. E nós vamos ver aqui a história desses. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda geração da casa de seu pai, de sua mãe, do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que eu sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os anciãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: É nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sob uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a Bet-milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está em Siquém. Avisado disto, Jotão foi e se pôs em cima no monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: Deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: Se deveras me ungir reis sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo, que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedestes, proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos portastes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele agiste segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós, e arriscando a vida vos livrou das mãos dos midianitas. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes seus filhos, 70 homens sobre uma pedra, e a Abimeleque, filho de sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedestes, hoje com Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Versículo 20. Mas se não, saia fogo de Abimeleque, e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-milo, que consuma Abimeleque. Fugiu logo Jotão, e foi-se para Beer, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Olha só o que é que vai acontecer aqui. Vai surgir uma conspiração. Esse Abimeleque, que é filho de uma concubina de Gideão, ele vai agora se autoproclamar rei. E ele vai exatamente ali na cidade de Siquém, né? E a sua mãe, o pai da sua mãe era daquela cidade, e ele vai dizer: olha, o que é que vocês querem? Que 70, porque Gideão tinha 70 filhos. Aí ele vai perguntar: vocês querem que 70 filhos governem sobre vós ou um só, né? É interessante isso, porque ele vai perguntar aqui no verso 2: que vos parece? Implica que um governa melhor do que um governo cooperativo
de 70 filhos de Gideão. Então ele se autoproclama. E é interessante, porque quando os homens fazem isso, Abimeleque mata os seus meios-irmãos numa execução pública, como se estivesse matando animais para um sacrifício. Não é claro se ele matou os seus irmãos, porque ele pensava que eles buscariam a liderança ou porque ele desejava vingar-se pessoalmente. Parecia que ele tinha uma raiva muito grande do seu pai, né? Mas um dos irmãos vai escapar, e esse é Jotão, o mais novo, amém? Então, Jotão ele vai se colocar no cimo do monte, num dos lados do monte Gerezim, há uma formação rochosa proeminente, com o formato de uma plataforma triangular. Essa plataforma serviu como tribuna natural de onde Jotão enunciou a sua fábula, uma história curta na qual plantas ou animais são personificados e cujo objetivo é ensinar verdades úteis. Jotão utilizou um antigo tema popular de árvores que competiam pela supremacia, a oliveira, a figueira e a videira, referidas nessa fábula, eram árvores tidas em alta estima na Palestina. Porém, o espinheiro era um arbusto com espinhos e ramos afiados. Na fábula, o espinheiro representava Abimeleque, que aspirava ao exercício do poder sobre os outros. Então é muito interessante. O verso 15 fala sobre debaixo da sombra, né? A sombra oferecida pelo espinheiro, que evidentemente não se poderia se concretizar, simbolizava o papel tradicional do rei, que oferecia proteção espiritual, proteção especial ao povo que viajava a serviço do Estado. Estes estariam às suas sombras. Aí Jotão vai dizer, saia fogo do espinheiro. Os agricultores temiam a queima de espinheiros porque o fogo se espalhava de forma incontrolável e causava muita destruição. Já quando ele fala a respeito dos cedros dos Líbanos, estas árvores de alto valor no Oriente Próximo provavelmente representassem os líderes de Siquém. Jotão usou a sua fábula para advertir os habitantes de Siquém a respeito da aceitação do inescrupuloso Abimeleque como seu rei. Amém? Então, às vezes, os homens fazem isso, né? Ao invés de ficarem com a palavra de Deus, ao invés de ficarem debaixo de sombras de homens piedosos, debaixo do governo de homens piedosos, não, eles se submetem a pessoas que têm uma má índole, que são reféns das suas próprias dores, né? Tem um autor que diz que sempre por trás de alguém que fere tem alguém ferido, e Abimeleque estava muito ferido, né? Por causa nós não sabemos, mas ele era filho da concubina de Gideão, e provavelmente isso tenha gerado nele uma indignação muito grande, a ponto dele se autoproclamar rei, né? E contratar para si, com as ofertas que ganhou, mercenários, e logo fazer uma chacina com os seus irmãos. Então isso mostra a índole desse filho bastardo, dessa pessoa ferida. E é muito importante nós termos cuidado para nós não sermos essa pessoa ferida, para nós não agirmos como filhos bastardos, porque em Cristo Jesus nós fomos adotados. E João diz, né, na sua primeira carta, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, em que fôssemos chamados filhos de Deus, e verdadeiramente somos seus filhos. Não precisamos mais temer, não precisamos mais nos autoproclamar ou levantar para nós pessoas que vão estar gravitando ao nosso redor para que nós nos possamos nos sentir úteis. Isso vai servir de grande dano para a vida de Abimeleque, né? Muitas coisas vão acontecer e esse capítulo, no seu final, vai narrar a sua morte. Então, veja, né? Ele tinha tudo para ser um cooperador e perpetuar a história maravilhosa do seu pai. Mas, infelizmente, ele se deixou levar pelos seus medos, ele se deixou se levar pelas as suas feridas, as suas mazelas, e fez o que fez, e a Bíblia relata, né, o que aconteceu com esse homem. Amém? Teve algumas vitórias, mas o seu fim é relatado também, e nós vamos ver. Mas isso é história para nós comentarmos amanhã. Amém? Hoje à noite eu quero convidar você a estar conosco na nossa casa de oração e no nosso culto do Espírito Santo. Será uma grande bênção.
no nosso culto, na nossa escola bíblica. Amém? Na casa de oração e na escola bíblica. E será uma grande bênção ter você conosco. Se programe, se prepare para estar conosco e juntos nós vamos estar cultuando ao nosso Deus. Vamos estar orando e recebendo uma palavra cheia da unção de Deus para abençoar as nossas vidas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.